Eu sou do segundo ano de eletrônica do Colégio Técnico Industrial de Guaratinguetá e hoje eu tô aqui para fazer um resumo da obra Senhora, de José de Alencar. E eu espero que vocês gostem desse resumo, espero que estejam gostando desse trabalho, né, que tá dando bastante trabalho mesmo pra gente fazer. E eu já queria pedir desculpas para qualquer ruído que apareça no fundo do vídeo, qualquer problema de iluminação que tenha a janela aqui atrás, pode estar um pouco ruim. E é isso, vou fazer um resumo, qualquer coisa, se aparecer alguma coisa editada, aí é por causa disso. E a gente tentou resolver pra deixar o vídeo mais bonito o possível. Bom, pessoal, essa primeira parte aqui eu vou deixar pra apresentação dos personagens. E eu vou trazer pra vocês os personagens que eu achei importante dar uma destacada aqui. Bom, primeiro de todos é o protagonista da história, né? A protagonista. A Aurélia Camargo. Ela era uma moça pobre. Ela era criada pela mãe dela, que era uma costureira. Temos também nessa primeira parte o namorado dela com quem ela queria se casar, que é o Fernando. E tem também o tio dela, que é o tio Lemos. E esse tio Lemos, ele era meio que um mentor pra ela também. E ela, voltando um pouco ao que eu falei agora há pouco, ela queria muito se casar com esse namorado dela. Porém, no fatídico dia, o namorado dela a trocou por uma moça rica, que podia dar pra ele um futuro mais promissor. Só que depois de um tempo, ela vai lá e descobre que o namorado dela tá solteiro e que tá em más condições financeiras. E ela decide que vai comprar o namorado dela de volta. Com essa decisão de comprar ele de volta, ela queria meio que se vingar do namorado dela. E assim foi feito. E ambos se casaram a partir do momento que ela comprou ele e ele teve que voltar pra ela. Nessa última parte, o Fernando, que é o atual marido da Aurélia, ele meio que se incomoda com tudo que ele sofreu, né? Ele foi comprado. E ele provavelmente achou isso ruim, né? Eu acharia ruim. Mas ele decide trabalhar, ele começa a dar duro, trabalhar todos os dias, e ele paga pelo preço que ele foi comprado. E no final dessa história, a Aurélia, ela revela pra ele que ela só fez isso pra mudar a cabeça dele em relação ao dinheiro, porque ele trocou ela por uma mulher rica no começo da história. E com isso eles meio que fazem as pazes, fica tudo certo e eles continuam casados. Esse é um resumo bem básico da história. Eu quis dar um resumo assim pra vocês, pra dar uma vontade de vocês lerem o livro, porque eu gostei bastante da leitura, me entreteve bastante. Meu nome é Tomoshiro Kofuji, do Colégio Técnico Industrial de Guaratinguetá, do segundo ano de eletrônica. Bom, eu vou começar explicando o que é clímax. Clímax é a parte crucial de uma obra, ou seja, o ponto de maior tensão dentro de uma história. O clímax no livro Senhora, de José de Alencar, ocorre quando Aurélia, após receber a herança de seu avô e ficar muito rica, paga para Fernando, seu antigo marido, se casar com ela novamente, como forma de vingança, pois Fernando a abandonou no passado para ficar com uma mulher mais rica. Após um tempo casados, eles começam a se desentender muito e ocorrem muitas brigas, e Fernando se sente tratado como um escravo, fazendo com que ele mude seus pensamentos. Bom, esse é o clímax do livro, e após o clímax vem o desfecho. Olá, meu nome é Viviane e eu estou no segundo ano de eletrônica do Colégio Técnico Industrial de Guaratinguetá, Unesp. Vou falar como e onde se dá o desfecho do livro Senhora, de José de Alencar. Certa noite, Aurélia estava recolhida em seu toucador, quando Fernando bate na porta e entra, falando que ele finalmente vai comprar sua liberdade. Depois de tanta briga, depois de todo esse sofrimento que um havia, todas as coisas que um havia jogado na cara do outro, ele finalmente poderia restituir a sua liberdade, não através de esmola, como eles mesmos disseram. Ele iria comprá-la, restituí-la. Então, ele pega o cheque que ele havia guardado, de 80 contos de réis, juntamente com o dinheiro que ele havia recebido do senhor Barbosa, que ele nem contava com esse dinheiro, ele recebeu indo para o seu trabalho. Então ele pega esse dinheiro, junta e paga a Aurélia. Ela, mais uma vez, conta todo esse dinheiro e fala que pronto. Finalmente eles conseguiriam um divórcio, porque ela já não tinha mais esperança nesse amor. Porque os dois nunca conseguiriam esquecer tudo isso que eles viveram lá atrás, porque ela queria sentir esse amor, ela queria ver ele se arrependendo de tudo que ele fez. Só que ele não se arrependia, porque ao mesmo tempo ele estava triste por ela ter feito isso com ele. Um admitia o sofrimento que o outro estava passando. A qualquer tempo que eles tinham, os dois se entregavam, os dois viviam tudo aquilo. Só que depois já vinha toda essa lembrança, tudo isso, e jogava as coisas na cara do outro.
Então, depois disso, ele não quer sair dessa relação simplesmente desse jeito, porque, obviamente, um não veria mais o outro, eles iam se separar, ninguém mais conversaria um com o outro. Então, ele queria explicar toda essa situação. E ele explica o motivo dele ter aceitado esse dote. Pelo casamento da irmã dele, que ele não queria ser o motivo dessa infelicidade para ela, porque ele havia gastado todas as economias da família. Ele já tinha perdido seus valores, ele já estava colocando o dinheiro em primeiro lugar e tudo isso. A Aurélia também queria contar a sua parte da história, porque apesar dos dois brigar, um já havia tido ciúmes do outro, os dois se gostavam. Então ela explica essa relação que ele achava que ela tinha, com todos os ciúmes que ele sentia dela com o Eduardo de Abreu. E ela conta que ela simplesmente estava tentando ajudá-lo, porque ele já havia tentado suicídio várias vezes. E ela se identificava com ele por essa parte do dinheiro, tudo, e ela conta isso, os dois emocionados. Ela percebe que nesse casamento não foi só uma coisa de escravidão, esse ciúmes que eles falavam que tinha de possuidor e objeto. Não era apenas isso. Ela percebe que, diferente de vários maridos, ele estava sempre com ela. Quando ele não estava trabalhando, que coisa que ele nem fazia quando solteiro, ele estava batendo ponto, ele estava fazendo tudo certinho. Quando ele não estava trabalhando, ele estava na presença dela, ele estava junto com ela. Ele participava das festas com ela, ele estava sempre com ela. Além de ter mudado seu jeito, ele já não gastava todo esse dinheiro, ele não. Todo esse requinte, tudo isso que ele queria fazer quando ele ainda era pobre, dessas roupas, os perfumes, tudo de marca, muito bom, dos melhores, ele já não fazia isso, porque ele apenas gastava o seu dinheiro. Então ela percebe que essa união, esse casamento havia transformado ele. Que ele havia se tornado uma pessoa melhor, por intermédio dela. De um jeito meio torto, de tanto sofrimento, mas ele havia se transformado. Então ela vai lá, se ajoelha a seus pés e pede que ele a perdoe. Que esse casamento, todos esses meses de casado, não era eles que estavam vivendo. Era toda essa história, era todo esse ressentimento que estava guiando eles. Não era eles verdadeiramente. Então ele pede que isso seja deixado de lado, que agora os dois possam verdadeiramente viver um para o outro. Tentar começar essa história de novo. Só que ele fala que estava tudo perdido, porque o dinheiro dela destruiu a sua união. Que com todo esse dinheiro não teria como os dois continuar. Sempre ia ter no meio disso essa relação. Então ela vai lá, e nessa hora se revela uma coisa que tinha acontecido no começo da história que nós não sabíamos. Ela pega o testamento que ela havia assinado no dia do seu casamento, que ela achou que ia morrer. Ela pega esse testamento onde ela declarava que toda a fortuna dela era dele. Ou seja, o dinheiro não era mais o dinheiro que importava. Como ela mesma várias vezes já havia declarado, que ela abriria a mão de todo esse dinheiro por ele, pelo amor que ela tanto queria sentir e não sentia retribuído. Ela vai lá e rasga esse testamento na frente dele, despedaça esse testamento. E ele vê que, independente de todo o dinheiro, eles tinham que viver isso, porque ele foi a única pessoa que ela amou. Então ele a levanta do chão e os dois dão finalmente um beijo de amor, apaixonados, e reatam essa união, finalmente deixando tudo para trás e podendo viver isso verdadeiramente. Assim termina o livro. Obrigada. De José de Alencar faz parte do movimento literário do romantismo urbano, o movimento que conseguiu mais êxito entre todos. Por quê? A burguesia, se vendo representada pela primeira vez nos livros, tornou-se público cativo. Então eles consumiam mais aquelas obras. E as principais características desse gênero é a descrição de paixões, interesses e dia a dia da elite carioca, no caso a burguesia. Esse movimento literário surgiu logo após a terceira geração da poesia romântica, com encontros e desencontros de personagens e relatos bem-humorados de valores e costumes. José de Alencar fez com que a obra Senhora se tornasse uma das principais obras desse movimento. Nessa obra, José de Alencar critica a sociedade que casava por dotes e sublinha o fato do destino do dinheiro poder escrever o destino das pessoas. Bom, agora eu vou falar sobre as características físicas e psicológicas dos personagens. Vou começar pelos mais principais, indo diminuindo e a sua importância na história. Vou começar sobre a Aurélia. Ela é uma pessoa que desde cedo é retratada como perfeita, linda, maravilhosa, deusa dos bailes. Todos os pretendentes queriam ter a mão dela. Ela... José de Alencar fala que ela tem cabelos castanhos, olhos castanhos e é uma moça muito bela. As mãos dela são finas e macias. E deu pra perceber que a característica psicológica dela mais dominante
é que ela é muito fria. Ela, desde o começo do livro, se mostra fria, porque ela tá sempre procurando um jeito de se vingar. Ela tá sempre se impondo e não querendo seguir nada que a sociedade manda ela fazer. Ela tá sempre querendo dominar as pessoas, sempre querendo sempre tá um passo à frente da sociedade. Quando a Aurélia se casou com o Fernando, porque ela tinha comprado ele, ela começou a humilhar ele, mas na primeira noite ela ficou muito triste, pois ela não estava aguentando de tanta tristeza. Aí ela se ajoelha, pede desculpa e eles têm a primeira noite de amor. Agora eu vou falar sobre o Fernando Seixas, que seria o par de Aurélia. Ele, desde o começo, se mostra um cara muito mercantilista, sempre procurando pelo dinheiro, mesmo ele não tendo muito dinheiro, mas sempre demonstrando com objetos caros e indo em lugares da sociedade onde só a alta burguesia ficava. Ele troca a Aurélia pelo dinheiro e acaba se casando com outra menina. E o José de Alencar fala que ele é um moço fino, um moço nobre, um moço jovem e muito bonito. Ele é muito carinhoso também, suas irmãs até sentem ciúmes dele. E ele tinha muita vergonha de sua vida dentro de casa, porque ele sabia que ele não tinha muito dinheiro. E quando ele estava apaixonado por Aurélia, ele quase largou sua vida de procurar riqueza e por ela, mas ele acabou optando por seguir quem estava com mais dinheiro. Agora eu vou falar sobre a dona Firmina Mascarenhas. Ela é uma parenta distante da Aurélia e é considerada pelo José de Alencar como uma mãe substituta para que a Aurélia se passe na sociedade melhor do que como se ela não tivesse mãe. José de Alencar fala que ela é meio gordinha e ela é uma viúva. Durante o livro podemos perceber que ela é uma pessoa muito sincera e que ela se preocupa muito com a Aurélia, sempre estando lá ao lado dela, tentando ajudá-la. Agora eu vou falar sobre o Sr. Lemos. Ele é o tio de Aurélia e José de Alencar, ele caracteriza muito bem o Sr. Lemos como um cara de baixa estatura, não muito gordo, mas rolho e bojudo, com os olhos de azougue. Ele também tem uma vivacidade e uma alegria muito grande, que parece que ele é um jovem, mesmo sendo um velhinho. Ele é um cara muito inteligente, mas também está sempre à procura de mais dinheiro. E uma observação legal é que quando a mãe de Aurélia, ele descobriu que a mãe de Aurélia tinha se casado com o Pedro Camargo, ele a abandonou. Agora eu falo sobre a dona Emília. Ela é a mãe de Aurélia. Ela está em constante sofrimento pela perda do marido, pela perda do filho, e está sempre preocupada com o futuro de Aurélia, até o momento da morte dela. E ela pede para Aurélia ir na janela todos os dias para ver se ela encontra um pretendente. José de Alencar mostra que ela é uma pessoa muito honesta, mas ao mesmo tempo uma pessoa muito séria. Agora eu vou falar sobre o pai de Aurélia, o Pedro Camargo. Ele é filho de um fazendeiro muito rico. Só que ele, ao mesmo tempo, o pai dele sendo muito rico, ele também não tinha muito dinheiro. Ele se casou com a mãe de Aurélia escondido do pai, não conseguiu contar pra ele. E quando o pai arranjou um casamento pra ele, pro Pedro, ele acabou se matando de tanta tristeza, porque ele amava muito os seus filhos e a sua esposa, que até então seu pai não sabia que existiam. Agora eu vou falar sobre o avô da Aurélia, o Lourenço. Ele é um cara muito rústico, muito rígido, e a aparência dele é muito fechada, muito dura. Ele ficou super feliz de conhecer ela e de ter deixado sua herança para Aurélia. Bom, vou falar do Emílio, o irmão da Aurélia. Ele não tem muitas características no livro. A gente sabe que o pai dele conheceu ele depois de 2 meses e ele morreu de febre, uma febre muito aguda, porque ele estava num dia muito quente, e acabou tomando banho gelado e acabou morrendo em poucos dias. Bom, vou falar sobre o Eduardo. O Eduardo foi um pretendente da Aurélia, mas como a Aurélia estava apaixonada pelo Fernando, acabou não aceitando o pedido dele. Ele ajudou muito a Aurélia e custeou o enterro de sua mãe. Ele também é um cara muito generoso e honesto. E também ele tentou suicídio e a Aurélia foi prontamente ajudar ele. Agora vamos para os últimos 2, que seria Adelaide e Torquato. Adelaide era a ex-noiva de Fernando, ex-rival também de Aurélia, e Torquato foi um amigo de Aurélia que ajudou ela muito nos tempos onde ela era pobre.
e José de Alencar declara ele como se fosse um rapaz muito bom e muito humilde. Espero que esteja bem esclarecido e vamos para o próximo tópico. Oi, meu nome é Paulo Vinícius e eu vou falar sobre o ambiente e o tempo em que se passa o livro, A Senhora, do José de Alencar. Bem, o livro ele praticamente tem dois temas predominantes, que é o presente e o passado. Na segunda parte a gente tem mais o passado e a gente vê um ambiente mais pobre e humilde, onde a gente até conhece a fazenda do avô de Aurélia, a gente conhece os pais dela, de como era a relação deles, a gente vê como ele trabalhava na fazenda e como a mãe dela vivia na cidade, na relação. A gente vê também o ambiente pobre em que ela cresceu e se tornou a pessoa que é hoje. E a gente acompanha esses eventos até uns 2 anos antes dos eventos presentes no livro, que é a Noite de Núpcias. E basicamente é isso. Já no primeiro, terceiro e quarto, a gente tem o presente, onde a gente começa a ver os bailes e a alta sociedade, onde a gente até tem uma crítica do autor sobre isso, que é como a sociedade fluminense, que é o ambiente que se passa o livro, é suscetível, influenciada pela sociedade europeia, ou pelos costumes dele, como traços finos, elegância, etc. A gente tem também, primeira parte, a gente tem uma retrocedência no tempo no primeiro capítulo, onde fala, no céu fluminense raiou uma estrela, chegou uma estrela, e após 18 anos ela apareceu em sociedade, de como ela chegou ao mundo, mas só apareceu 18 anos depois, a Aurélia, no caso, que é a principal. Já no segundo capítulo, a gente volta ao presente normal, avança até a Noite de Núpcias, onde temos a segunda parte, depois vamos para a terceira parte na quarta, onde a gente tem mais a relação dos dois, quando a gente vê como é o dia a dia deles, como é na frente dos amigos e da sociedade, nos bailes, de como é dentro de casa, que é bem diferente a relação, e a gente vai vendo isso até acabar o livro. Essa foi a parte do ambiente e do tempo. E agora eu vou falar sobre o tempo realmente que eles viviam, que era o século XVIII e XIX, onde tem uma grande crítica do autor sobre a sociedade da época dele. Onde a gente tem uma principal característica, o casamento arranjado, que hoje não existe mais. Claro que existe ainda o casamento por interesse hoje em dia, mas ninguém é obrigado a nada. Ele critica bastante como se as pessoas só casassem por interesse, por nome, por dinheiro, que era basicamente isso mesmo, só que no livro a moça teve sorte de conseguir o amor deles de volta, né? Porque ela ganhou herança, etc. Conseguiu comprar o amor dela. Mas muitas pessoas naquela época não teriam essa chance, né? Viveriam infelizes por causa desses casamentos. As pessoas só pensavam em dinheiro, não ligavam para o verdadeiro motivo dos casamentos, que é o amor, né? E foi essa a minha parte e obrigado. Oi pessoal, voltei aqui mais uma vez. Eu e meu amigo Paulo Vinícius, a gente vai responder para vocês uma questão que a gente pegou do vestibular da UP de 2011. Ela é um pouquinho longa, então a gente vai usar a edição para mostrar ela para vocês e eu vou falar a primeira parte da questão. Mas basicamente ela pede para você avaliar os itens que tem e marcar a alternativa que só tem os itens verdadeiros. Bom, já estou com o texto em mãos, então eu vou ler aqui para vocês a primeira parte da questão. No romance Senhora, de José de Alencar, as características que fazem de Fernando Seixas um herói romântico são: e o meu amigo Paulo Vinícius vai falar para vocês por que a alternativa A é a correta. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Oi, eu vim responder a questão do porquê o Fernando é considerado um herói romântico. Bem, o primeiro motivo é porque quando a irmã dele está prestes a se casar, ele precisa dar um dinheiro pro dote. Só que ele gastou tudo em jogos e em mimos para ele. Então ele não tem o dinheiro e acaba aceitando a proposta da Aurélia para se casar, por 100 contos de réis. E o segundo motivo é porque ele é um homem de muita elegância e postura. Então é isso e obrigado. Bom, agora eu vou responder a segunda questão, e ela foi escolhida do vestibular da PUC de 2001. Eu vou ler ela agora e logo após eu vou falar a resposta, e depois de falar a resposta eu vou explicar o porquê dela. A questão seria, a questão central proposta no romance Senhora, de José de Alencar, é a do casamento. Considerando a obra como um todo, indica a alternativa que não condiz com o enredo do romance. As alternativas vai estar aqui no vídeo, e a alternativa certa seria C. O casamento é só uma fachada e a união não se consuma, visto que resulta de acordo no qual as aparências sociais devem ser mantidas. Então, sabemos que, durante a história, Fernando ele tem uma oscilação de caráter nessa. E no começo da história, no caso, no começo do romance entre ele e a Aurélia,
ele recusa a se casar com ele por causa dos dotes de outra moça. Aí, chegando no momento atual no qual se passa a história, Fernando aceita se casar com uma moça até então estranha e por causa do dinheiro. E esse dinheiro que ele aceitaria era para ajudar a irmã, pois ele tinha gastado toda a herança que ele tinha juntando ele e a irmã. Aí, durante a trajetória da história, Fernando ele começa a se redimir no caráter, melhorando seu caráter e deixando de lado o seu gosto financeiro, querendo somente dinheiro, e começa a se redimir com a Aurélia e pedindo a sua remissão. Então, Fernando ele vai pedir o divórcio, só que ele pedindo o divórcio, ele mostra que realmente melhorou, e então a Aurélia ela fica desesperada, com medo de perder o Fernando, e vai logo pegar o seu testamento, onde mostra que toda a sua fortuna foi deixada para Fernando. E mostrando isso, ela acaba demonstrando o seu amor por ele. E aí, então, eles começam a se redimir e viram um casal de amantes e ficam felizes. E considerando o final da história, no qual a Aurélia e o Fernando consumam sim o seu casamento, acaba que a resposta C é a certa, porque, em consideração, ela não condiz com a história, pois ela afirma que não consuma o casamento, mas eles o consumam sim. Então é por isso que a resposta C, eu vou ler novamente para você, que o casamento é só de fachada e a união não se consuma, vista que resulta de acordo no qual as aparências sociais devem ser mantidas. Então é por isso que a resposta C está correta. Agora eu vou ler a pergunta do Ita, de 2005, relacionada ao livro Senhora. O romance Senhora, de 1875, é uma das obras mais representativas da ficção de José de Alencar. Nesse livro encontramos a formulação do ideal do amor romântico, o amor verdadeiro e absoluto. Quando se pode realizar, leva ao casamento feliz e indissolúvel. Isso se confirma nessa obra pelo fato de a. O par romântico central, Aurélia e Seixas, se casaram no início do romance, pois se apaixonaram assim que se conhecem. B. O amor de Aurélia e Seixas surgir imediatamente no primeiro encontro e permanecer intenso até o fim do livro, quando o casal se une efetivamente. C. O casal Aurélia e Seixas precisa vencer os preconceitos socioeconômicos para se casar, pois ela é pobre e ele é rico. D. A união efetiva é só se realizar no final da obra, após a recuperação moral de Seixas, que torna digno do amor de Aurélia. E E. O enriquecimento repentino de Aurélia, possibilitar que ela se case com Seixas, fatos que são expostos logo no início do livro. A resposta correta é a letra D. Bom, agora eu vou explicar porque a letra D é a alternativa correta para a questão. Ela pede o ideal do amor romântico. Na alternativa D temos, eu vou ler aqui. A união efetiva só se realiza no final da obra, após a recuperação moral de Seixas, que o torna digno do amor de Aurélia. Sim, esse é realmente o ideal do amor romântico, essa redimição, a pessoa ir se arrependendo e melhorando através do amor, o poder de transformação do amor. Isso é constatado no final, quando ele abre mão de toda a riqueza dela, compra sua liberdade. E ainda daí, nesse ponto, a partir desse momento, os dois estão livres verdadeiramente para viver esse amor, para serem felizes. Poderia fazer seguindo essa lógica ou então por eliminatória. Na questão A, afirma que eles se casam no início do romance, pois se apaixonam assim que se conhecem. Eles se apaixonam assim que se conhecem. Porém, no livro, a gente vê que ele não casa com ela quando ele se apaixona por ela. Ele termina com ela para ficar com outra mulher que era mais rica e poderia dar mais condições para ele. Então, essa alternativa está errada. Na alternativa B, fala que o amor dele surge no primeiro encontro e permanece intenso até o final do livro. Isso não é correto, porque na maior parte do livro, depois que eles se casam, eles vivem num completo pé de guerra, sempre jogando as coisas na cara do outro. Ela não se sentia amada e ele se sentia humilhado por ela. Então, esse amor não permanece tão intenso assim durante o livro todo. Ele é mascarado por vários outros sentimentos que não é o amor. Já na letra C, afirma que o casal precisa vencer os preconceitos socioeconômicos para se casar,
pois ela é pobre e ele é rico. Essa alternativa está errada. Porque, sim, quando ela era pobre e ele era rico, eles precisavam vencer esses preconceitos. Esses preconceitos realmente existiam. Mas eles não vencem esse preconceito. Na época, ele larga de Aurélia, ele termina com ela. Então, não foi por intermédio desse fato. Já na letra E, o enriquecimento repentino de Aurélia possibilita que ela se case com Seixas. Fatos que são expostos logo no início do livro. Isso é, sim, o enriquecimento dela que possibilitou que ele casasse com ela. Mas não é isso. Mas ele não se casa por livre e espontânea vontade, tanto que ele nem sabia quem seria sua esposa. Então esse não é o ideal do amor romântico. A única questão que estaria certa seria... A única alternativa que estaria certa seria a letra D. Muito obrigada.